sobre tudo isso? Assista até o final. Deixa o like agora, meu amigo. Deixa o like que ajuda demais a gente. Tamo junto. Clique em hypar também se aparecer para você. Esses dois aí é muito bom. Você hypar o vídeo e deixar o like ajuda muito. Inscreva-se no canal. Verifica aí se você está inscrito para você não perder nada aqui. Para de falar sobre a bomba da segunda-feira, a possibilidade de Gabigol trocar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro, pelo menos é o que garante o jornal Dia. Por ação dos amigos do Rio, dá conta de que o Sampaoli pediu a contratação do Gabigol. Atacante que pertence ao Cruzeiro, tem contrato longo, mas já manifestou o interesse em conversar com dirigentes do Cruzeiro no fim dessa temporada, irritado, incomodado com os poucos minutos que ele tem como titular sob o comando de Leonardo Jardim. O Sampaoli é um velho admirador do Gabigol, mas imaginar que esse negócio possa acontecer hoje me parece surpreendente, seria algo meio inusitado, especialmente porque o Cruzeiro talvez nem se importe em negociar o Gabigol, mas certamente não vai querer vê-lo jogando num rival. Gabigol que custa 2.400.000 reais por mês. Está entre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro e hoje, valor incompatível e de baixíssimo custo-benefício para alguém que é reserva na Raposa. O plano ideal do Cruzeiro seria negociar o Gabigol no fim da temporada com um clube do exterior, recebendo alguma compensação financeira. Difícil imaginar que o negócio possa acontecer justamente com o rival Atlético. E a pergunta que eu deixo para você, na condição de dirigente do Cruzeiro, você pediria quanto para negociá-lo com o Galo? E vou fazer uma pergunta contrária. Se você é dirigente do Atlético, até quanto estaria disposto a pagar para contratar o atleta, que soma 36 jogos, 12 gols e 4 assistências em 2025? Com a camisa da Raposa. Vamos lá, gente. Vamos começar falando aqui sobre base. O Sampaoli falou lá na coletiva, na última coletiva, sobre essa questão da base, né? Se ele vai dar mais oportunidades ou não. E o Igor Assunção trouxe aí uma notícia, né? Vamos ver primeiro o que disse o Igor Tepe e depois vamos falar um pouco sobre essa questão aí, o que disse o Sampaoli também. Vamos lá. Eu até perguntei para o Jorge Sampaoli e ele vai ter, de fato, que recorrer à categoria de base para poder montar esse banco de reservas na partida contra a equipe do Juventude amanhã na Arena MRV. Por exemplo, lateral esquerda ele tem o Alexis Vargas, que é um jogador paraguaio que chegou para o time sub-20 agora, recentemente, e tem também o Pacini, que é um lateral esquerdo que vem pedindo passagem da equipe sub-17. Para mim, já tinha que estar, inclusive, sendo observado no time de cima. Tem muita qualidade esse moleque, o Pacini. Diga-se de passagem, deu mais uma assistência nesse final de semana na vitória por 2-0 para cima do Itabirito, tá? Pro ataque tem Cauã Soares, que aliás fez mais um gol nesse final de semana no time sub-17. O Mosquito, que aliás também deu mais uma assistência nesse final de semana. Aliás, o Mosquito fez o gol no primeiro gol do Galo no time, no jogo contra o Itabirito. Enfim, algumas opções tem, mas aí já tem, inclusive até já no time principal, alguns jogadores que não têm ficado no banco, como por exemplo o João Marcelo. Treinador tem talvez a oportunidade de observar mais jogadores num jogo teoricamente mais tranquilo. Mas a gente sabe, o grande problema do Atlético é entrar nesses jogos contra adversários da parte de baixo da tabela. Ultimamente nem todo mundo está abaixo do Atlético na tabela, mas o Juventude é um desses times, e entregar a paçoca para eles. Espero que o Galo não faça isso e conquiste o 6º ponto ou os 6 pontos contra a equipe do Juventude, já que venceu no turno lá em Caxias do Sul, beleza? É isso aí. Aí vamos ver aqui na matéria do Portal No Ataque, tá aqui, ó. O que disse Sampaoli na coletiva sobre a base. Ele falou, é um momento muito difícil agora, né, para usar jovens. Neste momento é um momento difícil, mas sim, estamos vendo esses jogadores todos os dias. Treinamos contra o time de sparring que estamos observando. Seguramente, com tantas ausências, em algum momento teremos de utilizar algum jogador das categorias de base. A verdade é que teremos muitas ausências no próximo jogo. Eu creio que o time demonstrou algo que pode ser um ponto de partida para além de quem joga. Então, tá aí o Sampaoli deixando claro que pode utilizar a base, mas também falou que é um momento difícil, não é bem assim. Não esperem vários jogadores da base no banco, muitos jogadores entrando nas partidas. Isso não deverá acontecer. Mas quem sabe no jogo de amanhã contra o Juventude, já que não teremos nem Hulk, nem Júnior Santos, por exemplo, algum garoto da base aí, do Sub-17, não esteja no banco. Quem sabe o Gabriel Veneno, né? Vamos acompanhar. Bom, vamos falar agora sobre Hulk. Ele virou reserva no Atlético. Vamos ver o que disse o Nicola.
Vamos lá, gente, vamos falar sobre Hulk. Olha só o que disse o Nicola, bem interessante, vamos ouvir. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo voltou a vencer também no Campeonato Brasileiro, 1-0 diante do Mirassol na noite desse sábado na Arena MRV. Importante registrar que a vitória do Galo aconteceu com o Hulk no banco de reservas. Isso nunca havia acontecido desde que ele foi contratado em 2021. Fui checar em todas as partidas e nunca existiu um jogo em que, por opção do treinador, o Hulk foi reserva e não acabou sendo sequer utilizado. Ele não jogou nem sequer um minuto, o que mostra uma nova realidade para o grande astro e ídolo do torcedor atleticano. Vale a lembrança de que o Hulk foi, desde que foi contratado, o grande cara, o protagonista, aquele cara que punha a bola debaixo do braço e resolvia os problemas atleticanos nas maiores dificuldades. Só é importante registrar que antes de voltar ao Galo, Sampaoli já havia dado sinais de que não vai muito com a cara do Hulk. Então, o que pareceu ontem ser algo exclusivo do jogo pode se transformar numa realidade. Hulk, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 26, recentemente o Hulk chegou a dizer o seguinte, abre aspas, eu tenho mais um ano de contrato e respeito muito o Galo. A prioridade é ficar, mas se não tiver que ficar, vai ter uma conversa, vamos esperar. Nessa temporada o Hulk soma 44 jogos, 16 gols e 4 assistências, até o momento, a pior temporada em números da carreira do jogador com a camisa atleticana. Até porque tem idade chegando também, né, gente? A gente tem que entender isso. Agora, a questão do Hulk também, talvez pela forma de jogar do Sampaoli, o Hulk não esteja encaixando da melhor forma. Acho que com o tempo, o time mais encaixado também, ele vai agregar muito, vai ajudar a gente. É o nosso melhor jogador tecnicamente falando ainda, não tenho o que dizer. Mas nesse momento talvez ele não seja mais tão imprescindível. Estou falando na formação tática, na forma de jogar do Sampaoli. Mas eu acho que o Hulk, a gente não pode nunca pensar que o Hulk já era, não precisa contar mais com ele. Pelo amor de Deus, ainda mais com o elenco que nós temos. Sim, temos e vamos contar com o Hulk. E ele não joga, né? Não joga amanhã contra o Juventude, pelo cartão amarelo que ele tomou, que ele reclamou bastante, inclusive, depois do jogo. Então não estará nem no banco de reservas. O Rony deverá ser titular novamente, que fez uma boa partida aí contra o Mirassol. Tá aí, gente. Hulk, e quando o Nicola disse que o São Paulo não vai muito com a cara do Hulk, na verdade não é assim, não é que não gosta, é que dizem, né, teve até uma informação aí que quando o São Paulo estava no Atlético, o Atlético contratou o Hulk, que ele meio que não sabia o que ia fazer com o Hulk, porque achava que não ia utilizar o jogador, mas depois ele foi embora, o Cuca chegou e o resto é história, né? Mas vamos ver, eu começo a acreditar, eu começo a entender que pode ser sim que para o